Olá, estimados alunos, amantes da Química e do Conhecimento, muito legal ter você aí para mais uma aula. Nesta em questão, nós vamos aprender sobre os hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Muito bem. Esta aula nós temos alguns objetivos. Quais são, professor? Conhecer a nomenclatura dos compostos de hidrocarbonetos. Outro objetivo, aprender sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. E, claro, praticar todo esse conhecimento que iremos adquirir com atividades, com exercícios. Alguns questionamentos pertinentes a esta aula. Quais são, professor? Por que é tão importante conhecer as regras de nomenclatura para os hidrocarbonetos? Qual a diferença entre um hidrocarboneto de cadeia normal e um hidrocarboneto de cadeia ramificada? E você já ouviu falar em radicais livres? Sim, são questionamentos que nós vamos responder ao decorrer desta maravilhosa aula. Alguns conhecimentos sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos apenas de carbonos e hidrogênios. E por apresentar uma quantidade muito vasta de substâncias, esses hidrocarbonetos também têm a sua subclassificação. E claro, a principal fonte dos hidrocarbonetos é o petróleo. A principal fonte é o petróleo. E esses hidrocarbonetos, essas substâncias orgânicas, elas são subclassificadas em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, e aí nós temos os compostos aromáticos e temos os hidrocarbonetos alicíclicos. Muito bem. E para nós nomearmos os hidrocarbonetos, há uma regra estabelecida, não é estabelecida por mim, não é estabelecida por uma pessoa específica, é estabelecida pela IUPAC, a organização que delibera sobre os assuntos de química. Sim, a IUPAC é uma organização que reúne em torno de si estudiosos da área de química e ela vai deliberar e ela estabeleceu a regra para nós darmos nome às substâncias químicas, incluindo, claro, os hidrocarbonetos. E a regra que nós temos é esta aqui. O nome de uma substância química, um hidrocarboneto, ele é composto de um prefixo, de um infixo e um sufixo, ou seja, uma parte inicial, uma parte intermediária e uma parte final. Cada uma dessas partes, evidentemente, indica algo da substância. O prefixo, a parte inicial, vai indicar quantos carbonos essa substância tem na sua cadeia carbônica principal. O infixo, a parte intermediária, vai indicar o tipo de ligação química que esta substância apresenta. E a parte final, o sufixo, vai indicar a função orgânica que a substância pertence. Função orgânica, funções químicas, é o que nós denominamos de grupo de substâncias químicas que apresentam características parecidas. Então, os hidrocarbonetos, eles estão reunidos numa única função química, que é a função denominada hidrocarbonetos. Por quê, professor? Porque todos os hidrocarbonetos apresentam algumas características parecidas. E quais são, professor? Bom, a principal eu tenho dito a vocês. Eles são constituídos de apenas dois tipos de átomos. Quais? Carbono e hidrogênio. Muito bem, aqui o prefixo é dado pelo número de carbonos e nós temos esses prefixos aqui. Um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos et, 5 carbonos pent, 9 carbonos non. O tipo de ligação, se for apenas ligações simples, o infixo é AN, se tiver dupla ligação, EN, se tiver tripla, IN. E todos os hidrocarbonetos, os seus respectivos nomes terminam em O.
Muito bem, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Então, quantos carbonos nós temos nesta substância? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, o prefixo que indica 4 naquela tabela, but, tá? But. Então, o nome começa com but. Apenas ligações simples entre os carbonos, o intermediário, AN, e o final, o sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Muito bem, muito bem. Agora, esses hidrocarbonetos, eles apresentam de várias maneiras. Nós temos hidrocarbonetos de cadeia simples, normal, tá? Cadeias não ramificadas e cadeias carbônicas ramificadas. Os hidrocarbonetos que apresentam cadeias carbônicas ramificadas, eles terão neles o que nós chamamos de radicais, radicais livres orgânicos, radicais substâncias. O que é um radical livre? São substâncias químicas que têm elétrons desemparelhados, que têm uma valência livre e por isso eles são altamente reativos e eles irão reagir com outros hidrocarbonetos e irão compor ali a sua estrutura, constituindo um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Por exemplo, veja aqui essa situação. Nós temos essa sequência de carbonos, tá? Essa sequência que nós denominamos de sequência cadeia carbônica principal, e nós temos esses carbonos fora. Esta cadeia carbônica é uma cadeia ramificada. Por quê? Porque ela tem 3 ou mais extremidades, ou ainda porque ela tem ao menos um carbono terciário. Veja, então, nós temos aqui esses carbonos fora desta sequência, nós denominamos de radicais. E os principais radicais da química orgânica são esses que estão na tela que eu irei dizer a vocês. Você pode dizer, professor, eu já ouvi falar em radicais livres. Será que tem alguma coisa a ver com o que eu ouvi e com o que está aí? Tem. Você já viu a sua tia comprando um creme lá, onde está especificado que combate radicais livres? Claro, combate radicais livres, na verdade não são bem esses radicais que serão combatidos. Serão outros tipos de radicais que estão aí no ar atmosférico, na água, nos alimentos e assim sucessivamente. O OH-, O2- são esses tipos de radicais livres que provocam envelhecimento precoce. Agora, o que tem a ver esses radicais livres com os radicais livres orgânicos? É o que eu disse, radical livre é uma substância, uma espécie química que tem uma valência livre, que tem elétrons desaparelhados e são altamente reativos e eles irão reagir com substâncias que eles irão se deparar, tá? Então, os principais radicais livres da química orgânica são esses aqui. Eles têm a terminação -io, tá? A nomenclatura segue a regra. Qual, professor? Esta regra, tá? Número de carbonos, tipo de ligação química, tá? Então, a terminação vai ser -io. Um carbono, met. E a terminação, -io. 2 carbonos, et. Terminação, -io. 3 carbonos, propil. 4 carbonos, butil. Muito bem, então vamos praticar com alguns exemplos, tá? Já você vai fazer a sua atividade, por agora eu farei esta atividade, este exemplo, para você fixar este conhecimento. Observe, nós temos aqui esta substância, tá? E vamos analisar o seu nome. Claro, já está na tela aí o nome, mas vamos ver como foi construído o nome desta substância química. A cadeia carbônica principal é a sequência que reúne o maior número de carbonos. Então, a sequência que reúne o maior número de carbonos é esta sequência que está em amarelo. Aí nós precisamos numerar esta cadeia carbônica, numerar os carbonos. Por quê? Porque nós precisamos especificar qual carbono estão os radicais. Então, eu começo a numerar daqui porque está mais próximo do radical. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carbonos, o prefixo
pente. Só ligações simples, ANO, pentano. Então, o nome é pentano. Agora, e os radicais? Os radicais no carbono 2, no carbono 3 e também no carbono 3, nós temos os radicais de um único carbono cujo nome é metil. Então, eu indico aqui, numerando os carbonos que estão contidos radicais, 2, 3, 3, metil, porque todos são de um único carbono, então o nome deles é metil. Tri, professor, por que esse tri? Esse tri porque são 3 radicais iguais. Muito bem, vamos para um outro exemplo antes de você praticar. Identificando a cadeia carbônica principal, é a sequência que tem maior número de carbonos. Esta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerando, nós começamos a numerar a partir deste carbono aqui, porque está mais próximo do radical. Então, nós vamos ter 6X, apenas ligações simples, AN, terminação O, hexano. Bom, professor, agora eu tenho um radical de 2 carbonos, que são esses dois aqui, então o nome desse radical é etil. Ele vem primeiro pela ordem alfabética, E vem antes de M. Então vai ser 3-etil, indicando que o radical etil está no carbono número 3 e 2, 3, 5, trimetil. Tri porque são 3 radicais semelhantes. Muito bem, agora é a sua vez de praticar este conhecimento mãos à obra. Muito bem,
Tenho certeza que você conseguiu fazer esta atividade. Confere aqui comigo a sua solução. Então, nós precisamos reconhecer a cadeia carbônica principal. É a sequência de carbonos que agrupa o maior número deles. Agora, nesta situação, quando nós temos insaturações, que nós temos dupla ou tripla ligação, a cadeia carbônica principal deve conter esta dupla ou tripla ligação. Então, a cadeia carbônica aqui principal, ela obrigatoriamente tem que conter essa dupla ligação. E aí nós vamos numerar esses carbonos. Numerar esses carbonos a partir da extremidade mais próxima da dupla. Então, veja, aqui está a extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. 6, o prefixo é X, tá? E tem uma ligação dupla, o infixo é EN, hexeno, porque é um hidrocarboneto, então, hexeno. Muito bem, hexeno, tá? A dupla está no carbono número 2, por isso que tem esse 2 aqui. E aí nós temos no carbono 3, temos o radical etil, e no carbono 5 temos 2 radicais de um único carbono, que é o metil. Então, 3 etil, 5 e 5, dimetil, indicando a numeração aonde estão os radicais. Agora, mais uma atividade para que você possa fixar cada vez mais esses conhecimentos. Mãos à obra! Muito bem, realmente você está indo excelente. Confere comigo aqui a sua solução.
Então, nós temos a cadeia carbônica principal contendo a tripla ligação química, nós temos um radical de 2 carbonos e 2 radicais de um único carbono. Então, o nome vai ser 5-etil, 3,5-dimetil, hept, porque são 7 carbonos na cadeia principal, ino, heptino. Muito bem, agora nós temos uma atividade aqui bastante interessante que vai falar sobre o isooctano, uma substância contida na gasolina para melhorar a sua octanagem. Então, aqui está o desenho do isooctano e o que você deve fazer nesta atividade? Você deve escrever a sua fórmula molecular e o seu nome oficial segundo a regra da IUPAC. Você vai contar quantos carbonos, quantos hidrogênios contém nesta estrutura e dar o seu nome oficial seguindo a regra da IUPAC, porque isooctano é um nome muito mais comercial do que técnico. Mãos à obra! Muito bem, o nome desta substância isooctano você descobriu e a sua fórmula molecular também. Isooctano é 2,2,4-trimetilpentano, porque são 3 radicais de um único carbono semelhante, pentano porque na cadeia principal tem 5 carbonos. E a sua fórmula molecular C8H18. Bom, para pensarmos um pouquinho sobre esta aula, veja esta manchete de jornal.
Visão geral do mercado de diluentes de hidrocarbonetos alifático, enormes oportunidades de B2B 2021-2027. Mediante esta reportagem, você pode pensar, pesquisar, exercitar um pouco mais o conhecimento e responder essas questões. Será que os hidrocarbonetos estão presentes na indústria farmacêutica? Será, professor? Por que o crescimento do mercado de hidrocarbonetos é tão importante? Pense, pesquise sobre essas questões e você vai se destacar e você vai construir o seu conhecimento brilhantemente. O que nós estudamos nesta aula? Compreendemos a regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos, entendemos como se dá o nome para essas substâncias químicas e, claro, praticamos resolvendo algumas atividades. É isso aí, meus estimados alunos, nosso agradecimento aqui para a equipe técnica da sede, da Secretaria de Educação, ao nosso intérprete Ezion e nos vemos na próxima aula. Um abraço!